Olá, meus amigos, minhas amigas. A gente vai aqui agora falar um pouco sobre como foi o dia 12 de maio na CPI da pandemia com o depoente Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação do governo. Na tentativa de salvar Bolsonaro, eu acho que ele se complicou e também complicou Bolsonaro. A gente vai explicar o porquê disso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se inscreva no nosso canal, é um projeto que está começando. Nós ultrapassamos agora aí recentemente a marca de 100 inscritos, o que é pouco, mas é um número que já nos deixa muito satisfeitos, porque a gente alcançou ele em pouquíssimos dias e a sua ajuda tem sido fundamental. Jogue para aquele amigo o videozinho, aquele amigo que está tentando encontrar um espaço que tenha uma reflexão, que tenha propostas, que tenha críticas e que tenta ajudar, como eu sempre digo, na construção de um mundo melhor. É nisso que eu acredito e é isso que eu tento fazer aqui no canal Politizando. O Fábio Weingarten, ele mentiu muito. É impressionante o nível dele, da sua postura, da sua fala diante de senadores da República, sabendo que se mentisse poderia ser preso. E não foi. Por que ele não foi preso? Mesmo tendo assim as vias legais para isso. O Omar Aziz, acredito que fez um cálculo político. Confesso que assistindo a CPI, eu mesmo fiquei torcendo. Falei, olha, ele precisa ser preso. Tive que concordar com o Renan Calheiros. Ele estava mentindo descaradamente. O Fábio Cantarato, senador da Rede, fez uma defesa assim, da sua prisão de maneira forte, dizendo que se ele não fosse preso, poderia criar ali um descrédito para a CPI e para o futuro. Como é que ficariam os próximos depoentes, as próximas testemunhas? Será que elas estariam comprometidas com a verdade caso não se prendesse ali naquela hora o ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro? Então gerou um atrito. O Omar Aziz, presidente, deu uma contemporizada, foi duro, foi até incisivo diante da insistência de Renan Calheiros para que se fizesse a prisão. O Omar Aziz chegou a levantar a possibilidade para que qualquer outro senador então decretasse a prisão e ninguém fez. E o Renan Calheiros explicou que não fariam em respeito à postura do próprio Omar Aziz. E quando a gente deixa abaixar um pouco a poeira, a gente percebe que talvez essa medida um pouco mais, eu vou chamar de equilibrada, do Omar Aziz tenha sido a melhor saída. Porque se ele decreta a prisão, causaria um efeito que poderia, sim, complicar os trabalhos da CPI daqui para frente. Porque o foco talvez sairia da própria CPI e iria para a prisão, que seria questionada, obviamente, pelos governistas, como chegou a ser ali mesmo durante a CPI. E se ele não faz nada, e eu já vou explicar o que foi feito, se ele não faz nada, poderia comprometer os trabalhos mesmo da CPI. Se você pode prender e não prende, e também não faz nada no sentido de averiguar e de investigar, aí todo mundo poderia ir lá mentir tranquilamente, que ficaria por isso mesmo e terminaria em pizza. Só que o Omar Aziz, quando eu disse que tomou uma decisão equilibrada, ele não foi nem para um extremo, que é de prender, e nem para o outro extremo, que é de não fazer nada. Ele pediu para que o Ministério Público Federal passe agora a avaliar se o agora empresário, o ex-secretário de comunicação, cometeu o crime de falso testemunho durante o depoimento. A medida foi tomada após um pedido do senador Humberto Costa. Então eu acho que ele será preso, mas não será ali não foi naquele momento. E hoje, um dia depois de todo o episódio, talvez essa decisão do Omar Aziz tenha sido acertada. Ele mentiu muito. É impressionante em relação a dizer que quando estava contaminado com a Covid, estava isolado e não tinha ciência do que acontecia na secretaria e tal. Ele foi desmentido ali durante a CPI com um vídeo de uma live que ele participou com o Eduardo Bolsonaro, em que ele dizia para Eduardo, olha, eu estou isolado, mas eu estou aprovando campanhas, estou em contato, fazendo chamadas, fazendo vídeos com membros da secretaria. Aqui eu estou citando uma de várias outras mentiras. Ele foi desmentido em relação à entrevista que deu à Veja várias e várias vezes. Entrevista essa que, segundo Omar Aziz, foi o que levou o Fábio para a CPI. Não fosse ela, o Omar chegou a brincar, nem saberiam que ele existia. Nós tivemos Carla Zambelli
percebendo que ele se encaminhava para um terreno perigoso, ela foi lá causar tumulto, como é de praxe da própria Carla Zambelli. E nós tivemos um episódio dantesco assim, que foi o Flávio Bolsonaro, o filho 01, chegando na CPI e simplesmente dizendo que era um absurdo tentar prender um homem honesto como o Fábio, que estava ali só dizendo a verdade. O Flávio Bolsonaro realmente, eu acho que não estava assistindo a CPI, alguém certamente mandou um aviso, olha, vai lá e salva o Fábio porque ele está em apuros. E assim ele foi e chegou dizendo e chamando Renan Calheiros de vagabundo. E claro, Renan Calheiros devolveu, chamando o próprio Flávio de vagabundo e de que ele roubava dinheiro ali, se referindo às rachadinhas, o famoso crime de peculato que o Flávio está aí respondendo. Depois dessa bagunça, a sessão foi interrompida, até porque no Senado o presidente Rodrigo Pacheco já havia iniciado a sessão do dia e quando isso acontece eles precisam se deslocar para o plenário. A sessão da CPI foi retomada algum tempo depois, com esse desfecho que eu já disse aqui antes, de encaminhar para o Ministério Público averiguar de fato se houve mentira ou se não houve. Como ficou claríssimo que houve, é uma questão de tempo para saber os desdobramentos que isso pode acontecer. O fato é que o depoimento dele ligou alerta no governo Bolsonaro, porque ficou mais do que evidente que em setembro a Pfizer enviou uma carta para o governo. O senador Randolfo Rodrigues leu trechos dessa carta e é impressionante, né, a omissão do Bolsonaro, Paulo Guedes, eu vou ter que ver quem mais recebeu, Hamilton Mourão, Walter Braga Neto, Eduardo Pazuello e o embaixador do Brasil, Nestor Foster, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Todos foram notificados pela Pfizer, que disse na carta que já havia fechado um acordo, uma parceria com o governo dos Estados Unidos, ou seja, não tinha por que o Brasil ficar nessas picuinhas de termos ali de contrato. E detalhe, pelo que foi dito, nem resposta o Brasil deu à Pfizer. Até que então o dono da Rede TV entra em contato com o Fábio para que o Fábio fosse o interlocutor inicial entre o governo brasileiro e o laboratório, no caso aqui a Pfizer. Vejamos o absurdo, o despreparo que é esse governo. Você colocar um secretário de comunicação, que não tem nada a ver com saúde, para ser aqui o intermediário entre um laboratório que implorava para vender vacina. Eu lembro do Mandetta falar, numa participação que ele teve recentemente com o Ciro, o Calil e o Márcio França, de que os laboratórios fazem isso com o Brasil. Não é porque são bonzinhos, não. É porque o Brasil tem assim uma grande capacidade de vacinar. É um mercado atraente. Então eles se ofereceram para o Brasil. E o que o Brasil fez? Nada. Ficou ali 2 meses parado, sem dar resposta, até que o Fábio vai e, segundo ele, para ajudar a população brasileira, faz esse movimento, se encontra no primeiro contato por telefone, no segundo já reunido com representantes ali da Pfizer. O detalhe é que no dia 17 de novembro, quando teve esse primeiro encontro dele com representantes da Pfizer, Bolsonaro não participou, o próprio Fábio disse isso, e tempos depois já surgiu um vídeo mostrando que Bolsonaro, naquele mesmo dia, participava ali de um evento no Palácio, que contou com a participação de Amado Batista. Eu trago isso não para minimizar o evento que Bolsonaro participou, nem Amado Batista, é para mostrar que esse governo não priorizou vacinas, embora o Fábio disse que sim, priorizou. Nós temos muitas declarações de Bolsonaro mostrando que nessa guerra dele com o Dória, ele acabou fazendo uma aposta talvez na imunização de rebanho através do contágio e não através da vacina. E isso precisa ser averiguado, e isso pode trazer consequências gravíssimas para Bolsonaro, para Pazuello e para vários outros membros do governo. Eu resumiria a participação do Fábio ontem na CPI como assim: o Fábio foi a cara do governo Bolsonaro, despreparado, desqualificado para aquele momento, mentiroso, já que Bolsonaro mente deliberadamente quase todos os dias,
e alguém que, apesar de negacionista na prática, já que ele veiculou matérias ali contra aquilo que a ciência recomendava, tenta, quando está apertado, manter um discurso de que não, eu estou ao lado da ciência. É muito parecido com o Bolsonaro. Ele é um leão quando vai lhe dar uma entrevista, é um leão quando vai para o seu cercadinho, mas quando se vê acuado diante de alguma situação que ele parece que vai realmente cair, aí ele recua e diz que esperava a avaliação da Anvisa e tal, tenta posar de defensor de vacina, de defensor da ciência, o que a gente sabe que não é no caso do Bolsonaro. O caso do Fábio, confesso que eu não acompanhava muito, eu lembro de vê-lo várias e várias vezes sem máscara com o Bolsonaro, mas é alguém que não tinha a importância que tem o presidente da República do Brasil. Eu espero de fato que tudo que foi dito ali ontem seja investigado e, claro, que se faça justiça. O Omar Aziz, não decretando a prisão do Fábio, me parece ter tido uma postura equilibrada, porque passa agora para o Ministério Público Federal tentar dar andamento e a gente espera que isso não termine em pizza. Nem o caso do Fábio e nem a CPI como um todo. É isso, vamos ver como é que serão os próximos desdobramentos. Lembrando, se você puder, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos e nos ajude a divulgar o canal Politizando. Valeu, pessoal!